Fala pessoal. Bem, vamos continuando aqui essa pequena série sobre a final do Campeonato Brasileiro de 2023. No primeiro vídeo ali eu falei de forma resumida, mas ao mesmo tempo foi um vídeo bem longo sobre as minhas impressões do torneio. Eu falei um pouco do pessoal que classificou, dos resultados finais. E agora eu queria começar mostrando algumas partidas. Minha ideia é mostrar a partir da sétima rodada todas as partidas que eu joguei na reta final que eu achei interessantes. Mas vamos ver, né? Depende do tamanho dos vídeos também. Mas vou começar por essa que eu joguei na sétima rodada contra o GM Alexander Fear. Nesse momento, a situação era a seguinte: vou mostrar ali. Tava na mesa 1, só nós dois com 5,5. Eu tinha empatado com o Nathan na quinta rodada e o Fear tinha empatado com o Sup na sexta, se eu não me engano. Então só tinha nós com 5,5, mas tinha uma galera ali com 5 já. Pessoal de 4,5 chegando também. Então, por exemplo, quem perdesse poderia até ser alcançado pelo pessoal de 4,5, né? Já voltava meio que pro bolo. E eu jogava de pretas com o Fear. Ele costuma ser um adversário chato pra mim. Porque o Fear é bem preparado e ele não tem medo de entrar nas linhas, né? Então acho que isso faz eu perder um pouco da força do meu jogo, que é a preparação. Mas nesse dia a gente tinha acabado de passar da segunda rodada dupla, então todas as partidas a partir dali seria uma rodada só por dia, né? Então isso tornou mais fácil de descansar, de preparar também. Mas eu tava de pretas. E assim, de pretas costuma ser ainda mais difícil pra mim jogar contra o Fear, porque eu tenho um repertório muito fechado, muito limitado. Assim, eu não jogo várias aberturas. Eu jogo. Eu vario até um pouco contra o peão dama, mas contra o peão rei, quase sempre eu jogo Nidorf, né? Então, isso torna muito mais fácil de levar uma preparação. Por exemplo, em Natal, o ano passado, no Zonal 2.4, eu perdi uma partida pro Fear num momento bem importante do torneio, que foi assim: ele entrou no Bispo G5 da Nidorf, ele preparou em cima de uma partida minha, eu tava meio mal preparado, e ele conseguiu uma posição ganhadora já saindo da abertura, e depois não me deu nenhuma chance, assim, converteu super bem. Então, esse é um dos riscos quando você tem um repertório muito engessado, né? Não tão flexível. Mas para essa partida eu tinha algo diferente em mente. Então eu preparei bem. Ele veio com E4, que era o que eu esperava. Eu preparei outras coisas também, mas eu esperava mais E4. E aqui eu joguei D6. Então já dá pra dizer que foi a primeira surpresa, né? Não fui pro meu habitual C5 aqui. Joguei D6. Será que pra jogar uma Pirk, quem sabe, alguma coisa assim? Bom, foi D4, cavalo F6, cavalo C3. E aqui a Pirk seria G6. Mas para essa partida eu tinha preparado algo diferente. Então eu joguei E5, que é uma ordem que busca levar para uma defesa Philidor. Para quem não sabe, a Philidor é essa abertura aqui, ó, E4, E5, cavalo F3 e D6 direto. É uma abertura bem antiga, que sempre foi considerada um pouquinho inferior. Eu acho que até hoje ainda é considerada inferior para as pretas, mas recentemente ela teve um renascimento, a Philidor, principalmente por algumas partidas do Dubov, então ela voltou a ter uma certa popularidade. Eu só não entrei nessa ordem com E5 direto, porque a diferença é que aqui jogando com E4 e E5 você dá umas opções a mais pro adversário. Então, por exemplo, F4 é uma abertura que você tem que saber, o Gambito do Rei, né? O Fear joga Gambito do Rei, mas ele costuma jogar contra adversários de bem menos rating. Mas assim, você não tem como prever, né? Se o cara tem Gambito do Rei no repertório dele, você sabe que ele pode acabar jogando isso. Então F4 é uma opção. Ou, por exemplo, se de repente quando eu jogar C5 ele desconfiasse, né? Porque aqui ele ainda não sabe o que eu vou jogar. Ele desconfiasse, por exemplo, que contra cavalo F3 eu vou jogar uma Petrov, cavalo F6. Nesse caso ele poderia jogar um bispo C4 de lance 2, que é uma ordem bem comum para quem quer evitar a Petrov. Então eu concluí que era melhor começar com D6 mesmo, D4, cavalo F6, e quando o cavalo C3, aí jogar E5, que dá um pouco menos de opções, né, de alternativas para ele. Isso não foi meio que do nada, não foi assim do nada, né? Eu dei uma olhada em algumas posições de Philidor, um pouco antes do torneio, em uns materiais que eu tinha, né, que eu consegui, porque eu tava querendo realmente ter uma alternativa para quem sabe tentar surpreender algum adversário para não ser tão fácil, né, de preparar contra mim só olhando a Nidorf e pronto. Então eu achei as posições da Philidor interessantes, principalmente porque não é muita coisa para preparar. É uma abertura que você não precisa ver muitas linhas para preparar, assim. E é relativamente sólido, né? Quem der uma olhada nas posições vai perceber que assim, o computador sempre gosta das brancas. Ele sempre vai gostar um pouco mais das brancas por causa do espaço. Mas na prática eu acho jogável. E inclusive
Não foi 100% uma surpresa pro Fear eu jogar Philidor, porque eu tinha jogado já 3 rodadas antes, eu acho. Isso. Na rodada 4, eu joguei contra a Júlia, contra a MF Júlia Alboredo, e eu já tinha testado essa Philidor já, mas a partida contra a Júlia foi cavalo F3, cavalo BD7, e aqui ela tomou em E5 já. Ela quis escapar de qualquer preparação que eu pudesse ter jogado. Aí ficou essa posição simétrica, né, com os peões em E4 e E5, e eu consegui uma posição razoável, assim, acabei ganhando a partida, não por causa da abertura, mas na abertura eu consegui resolver relativamente tranquilo os problemas. Então, o Fer tinha visto essa partida com certeza, mas eu achei que seria uma tentativa interessante a Philidor, porque eu pensei, bom, mesmo que ele tenha visto minha partida contra a Júlia, ele não tem como saber, assim, se eu preparei Philidor pra jogar nesse torneio, se eu tô jogando Philidor, ou se foi só um improviso, né? Porque foi meio que um pouco das duas coisas. Eu tava dando uma olhada na Philidor antes do torneio, mas também foi um pouco improvisado, eu nunca tinha jogado, e eu tava querendo uma alternativa diferente para jogar com ela. Então, de qualquer forma, eu achava que mesmo que ele desse uma olhada, não ia ser o que ele ia preparar mais. Ele ia achar que a Najdorf tinha uma chance muito maior e ia preparar mais a Najdorf, né? E foi de fato o que aconteceu, mas ele deu uma olhada na Philidor também, ele me falou depois. Então aqui ele jogou cavalo F3. Existe uma alternativa aqui que é trocar as damas, né? Essa troca de damas, D por E5, D por E5, dama por D8, rei por D8. Tem esse final. Parece um pouco estranho, né? Pra quem não tá familiarizado com as posições, porque o rei preto fica no centro e as pretas já perdem o roque. Mas, na verdade, tem algumas formas de ajeitar a posição das pretas, né? O preto vai continuar desenvolvendo da melhor forma possível aqui, tipo bispo E6, cavalo BD7. E às vezes dá pra resolver essa situação do rei ou jogando C6 e rei C7, ou tirando o bispo, o cavalo e jogando o rei C8. Ou às vezes o rei até volta pra E8. Mas enfim, de toda forma é uma posição sólida, né? Não tem mais damas no tabuleiro, então não é tão fácil de atacar esse rei assim. Eu achava que esse final era um pouco improvável dele entrar, porque o Fear gosta mais de posições de ataque, né? Com mais tensão, com mais peças. E porque numa partida recente, que foi ano passado, ele entrou nesse final e acabou perdendo, né? Então, eu achei que talvez ele não gostasse mesmo de ir pra esse final aqui. E aí ele jogou cavalo F3. Eu fui na continuação mais clássica, que é cavalo BD7. A continuação moderna, que é a linha do Dubov, né? Que ele começou a jogar recentemente, aí de repente isso trouxe mais vida para as posições de Philidor. É E por D4, cavalo por D4 e bispo E7 mesmo. O preto tem um plano bem direto aqui, que é rocar, torre E8 e bispo F8, colocando pressão em E4. É engraçado porque é uma posição que eu considerava um pouquinho melhor para as brancas. Sempre achei que era um pouco mais agradável de jogar de brancas, mas tem algumas partidas recentes, depois que o Dubov começou a jogar, começaram a surgir algumas partidas interessantes com outros pontos de vista para as pretas. Mas pra falar a verdade, quando eu preparei as posições aqui, vendo algumas linhas agressivas das brancas, eu não confiei muito, assim. Então decidi entrar no cavalo BD7 mesmo, que é um pouco mais restringido, né? Mas como eu disse, o Fear tinha dado uma olhada, ele pensou que talvez eu pudesse jogar Philidor, né? Ele talvez não levou muito a sério, mas ele resolveu ver algo, que é o que alguém que prepara bem faz, né? Você sabe que seu adversário andou jogando umas linhas ali, então você dá uma olhada só pra caso ele jogue. E aí ele veio com um lance que já me surpreendeu, que foi esse H3 aqui. Uma jogada simples, né? Mas ao mesmo tempo muito interessante. Ele falou pra mim depois que ele deu uma olhada antes da partida, viu que esse H3 era interessante e decidiu jogar. O lance mais jogado aqui é bispo C4. Esse é o principal. E foi o que eu analisei mais, né? Mas tem também outras alternativas que eu acho que é importante mencionar. Uma delas é G4, que é um lance bem agressivo, é um gambito mesmo, as brancas sacrificam um peão, né? A ideia é que depois de cavalo por G4 ele joga torre G1. Aí, digamos, cavalo volta, as brancas perderam um peão, mas tem a coluna G aberta, e depois ele pode continuar, digamos, com bispo E3, dama E2 ou dama D2 e roque grande. É uma linha venenosa essa, perigosa. Porque na prática, assim, tem muita compensação mesmo. O ataque das brancas é perigoso, não pode ser subestimado. Essa é uma alternativa bem agressiva. E outra, que também está bastante popular hoje em dia, é torre G1. Que aí a ideia das brancas é jogar G4 e G5 sem sacrificar o peão, né? Avançando o peão. Agora o H3, ele parece a princípio que é um lance meio sutil e que não tem uma ideia tão clara, né? Daria pra pensar assim, de um ponto de vista lógico, que a ideia dele é jogar com bispo E3. E por isso ele já tirou a possibilidade de cavalo G4 das pretas. Bom, faz sentido ser isso, tá? H3 para bispo E3. Mas existe um outro ponto também, flexível do H3, que foi o que fez já eu gastar bastante tempo nesse momento, é que ele pode jogar G4 às vezes.
Então, o que tem de interessante esse lance é que, assim, é uma forma dele preparar G4 sem entregar o peão, que seria o G4 direto, né? E sem comprometer a posição da torre, porque quando ele joga torre G1, ele perde algumas alternativas, né? Ele perde algumas possibilidades, como a possibilidade de rocar pequeno, por exemplo. Ele já vai ter que jogar por ataque na ala do rei. Então eu achei muito curioso esse lance, muito interessante mesmo. Porque com H3, ele mantém a possibilidade de jogar com G4, mas não necessariamente ele precisa jogar G4. Eu tenho que ficar considerando essa ideia, mas ele pode às vezes jogar de forma normal, né? Por exemplo, contra a torre G1, vou mostrar pra vocês aqui algumas sutilezas dessa ordem. Contra a torre G1, as pretas têm várias formas de se opor, né? Ou de se preparar para o avanço do peão de G. Mas uma linha interessante é G6. Essa é uma possibilidade, por exemplo. Porque aí quando G4, não lembro agora se toma em D4 ou se joga bispo G7 direto. Mas enfim, o ponto é que às vezes quando vem G5, o cavalo pode ir para H5, ele é uma casa firme. E ao mesmo tempo as pretas também podem jogar E por D4 e abrir esse bispo aqui. Então, leva a posições interessantes, posições complexas, claro, né? Com muito jogo, muita tensão, mas é uma possibilidade. Agora, no caso do H3, se eu tentar fazer a mesma coisa, jogar G6, é diferente. Por quê? Com G6, eu comprometo as casas pretas na ala do rei. Eu tô pensando que G6 é um lance interessante, por quê? Porque eu quero jogar igual eu jogaria contra a torre G1, né? G4, digamos, G4, por exemplo, E por D4 e bispo G7 depois e tento contra-atacar pela diagonal. Ou jogo bispo G7 direto. Mas eu já comprometi a ala do rei, então eu preciso levar o bispo para G7. Só que o lance dele, o H3, não compromete a posição. Ele não perdeu o direito de rocar pequeno, por exemplo. Então aqui ele pode mudar de ideia. Ele pode jogar D por E5, D por E5 e agora simplesmente fazer bispo C4. Por que ele toma primeiro em E5, né? Porque eu vou ser mais ou menos obrigado a jogar bispo por G7, senão não faz sentido, né? Ter jogado G6. Mas quando eu jogo bispo por G7, esse bispo já tá passivo, ele tá bloqueado pelo peão de E5. Então, assim, essa posição, por si só, eu não acho que ela é, tipo, ruim já pro preto. Mas ele consegue uma posição super normal. Por exemplo, Roque, Dama E2. Ele vai jogar bispo E3, torre AD1 ou torre FD1, não sei. E as peças dele vão saindo de forma muito harmônica. Enquanto isso, eu vou ter que dar um sentido pra minha posição e talvez isso não seja tão fácil, porque meu bispo tá bloqueado em G7, o cavalo agora tá mais passivo em D7. Ainda é sólido o jogo das pretas, mas vai dar mais trabalho. Por exemplo, eu preciso desenvolver o bispo, só que para isso eu tenho que tirar o cavalo. Porém, o peão de E5 tá caindo. Então eu vou ter que fazer um lance como dama E7 ou C6 e dama C7 para depois tirar o cavalo, para quem sabe tirar o bispo. Só que o bispo não tem casas muito boas por causa do peão em H3 e do bispo em C4 tirando a casa E6. Então isso já me deixaria com uma posição talvez não pior, talvez o computador não diga que tá pior, mas assim, um pouco menos confortável de jogar, um pouquinho desagradável, assim, né? E muitas vezes esse um pouquinho desagradável já é o suficiente para você cometer algumas imprecisões e, né, a posição começa a ficar já difícil. Então G6 aqui não dava. Mas eu gastei um bom tempo aqui, tipo uns 10 minutos, mas para entender mesmo as sutilezas por trás dessa ordem. E por fim, eu decidi jogar bispo E7 mesmo. Eu pensei, bom, vamos ver o que acontece aqui, né? Porque quando eu jogar bispo E7, talvez ele defina se ele vai jogar G4 ou não. Por exemplo, aqui, se ele faz G4, eu acho que eu jogaria H6, né, um lance bem natural, não é tão fácil para ele continuar com H4 e G5, mas nesse caso ele já se comprometeu, ele se comprometeu com o peão em G4, então a ala do rei dele tá um pouquinho mais exposta. Mas ele seguiu de forma flexível. Primeiro ele jogou bispo E3, né, bastante lógico, o H3 também serve para isso, e às vezes ele pode continuar com dama D2 e roque grande. E eu joguei C6. Eu não sei, por exemplo, em relação a roque. Uma coisa que eu devo dizer é que eu não analisei ainda detalhadamente essas partidas, tá? Que eu vou mostrar. Não vi elas com muita calma, todos os momentos checando com o computador. Eu dei só uma passadinha nelas quando eu salvei depois, né, durante o torneio e dava uma olhadinha ou outra em alguns momentos com o computador, mas não fiz nenhuma análise muito demorada. Então aqui eu tô explicando mais as coisas que eu pensei e calculei durante a partida, né? Então, assim, o Rock, eu não sei o que a máquina disse, se é jogável. Mas eu tenho quase certeza que depois de Rock ele ia fazer G4. E na prática parece um pouco perigoso eu ter definido já a posição do meu rei, né? Porque como o rei já foi pra G8, ele já tem um alvo claro, que ele quer atacar lá na ala do rei. Então ele vai jogar dama D2, roque grande, bispo C4. Ele vai tentar construir o ataque dessa forma, né? Passar outra torre pra G1, ou jogar torre de H, G1, não sei. Então uma estratégia comum
em posições como essa, quando você sente que o adversário quer te atacar, tipo que ele pode jogar G4 e G5, é procurar jogadas úteis que não definam rapidamente a posição do seu rei. Porque, por exemplo, aqui se ele não joga bispo E3, se ele faz G4 e H6, eu muito provavelmente ia demorar muito pra rocar. Eu ia levar muito tempo agora pra fazer rock. Eu ia procurar fazer lances mais úteis e deixar meu rei no centro. Porque enquanto meu rei tá em E8, as peças dele estão longe ainda. Agora, se eu levar o rei lá pra G8, ele já tem G5 abrindo a coluna G, né? E aí já parece um ataque super perigoso. Então foi bispo E3. E aí eu procurei um lance útil, que é C6. É uma jogada bem natural. Esse lance, né, me permite desenvolver a dama, então eu posso depois jogar ou dama C7 ou dama A5 e também preparo o contra-jogo na ala da dama, com B5, que é uma possibilidade interessante. É bem comum isso em posições de Pirk também, né? O preto joga esse C6 para B5 para ameaçar B4 e aí colocar um contra-jogo em E4. E enquanto isso eu não defino a posição do meu rei, eu deixo o rei em E8. Agora ele jogou G4 e aqui eu fiz H6, eu acho que esse lance é mais ou menos necessário. Talvez eu possa permitir G5. Né? Existe a possibilidade de que talvez G5 não seja tão perigoso, mas eu não queria ter que ir com o cavalo para H5 ainda. Eu preferia dificultar o avanço do peão de G mesmo, então eu joguei H6. Porque eu vi que levaria muito tempo para ele jogar H4 e G5. Ele teria que, no mínimo, fazer torre G1. Então isso já é um tempo a mais para mim. Por isso joguei H6. E aqui ele fez A3, o Fear. Até esse ponto ele ainda estava jogando bastante rápido, assim, ele quase não estava gastando tempo. A3 é um lance um pouco misterioso, eu acho, para a maioria das pessoas. Mas quando a gente pensa pelo ponto de vista da profilaxia, faz bastante sentido. Porque uma das minhas ideias é jogar B5 aqui. Então, por exemplo, digamos que ele faça dama D2, que é bem natural para rocar grande. Aqui eu posso jogar B5. E nessa hora eu já tô ameaçando B4. Então ele vai ter que fazer o A3 de qualquer jeito. Né? Esse lance ainda não resolve tudo para as pretas, tá? Porque depois eu posso tentar jogar A5 e B4, ou mais ou menos igual foi na partida, dama A5 e B4. Porque agora o peão em A3 dá um ponto de contato também, né? Fica mais fácil de abrir linhas na ala da dama. Quando ele joga esse A3 super acelerado, assim, acho que ele até comentou comigo que ele tinha visto algo parecido, assim, com o computador, que o computador sugeria, às vezes, uns A3. E eu lembro de umas posições, mas em outras linhas que tinha esse tipo de lance. É uma profilaxia contra B5. Porque agora, se eu faço B5, B4 não é uma ameaça mais direta. Né? Eu não tô ameaçando. E ele tem um lance muito forte nessa posição, que é D5. Esse D5 seria muito chato. Seria um lance que eu teria que tomar bastante cuidado. Porque agora ele força uma estrutura superior. Né? Eu tenho problemas com os peões em C6 e B5 para manter a estabilidade do meu jogo. Isso não seria perigoso com o peão em B7 ainda, porque ele só vai criar uma tensão na estrutura, mas aqui ele cria uma tensão muito mais forte. Então, por exemplo, eu não tenho tempo de jogar A6 aqui. Se eu tivesse com o bispo em B7, eu jogaria A6, mas agora eu já tô levando D por C6. Né, e ele ganha a casa D5 pro cavalo, ele pode quebrar com A4 daqui a pouco. Aqui as brancas já estão claramente melhores. E se eu jogar C por D5, aí eu também tenho que tomar cuidado com outros tipos de ideia, tipo cavalo por D5 mesmo. Eu não sei, é capaz que aqui dá pra jogar bispo B7 simplesmente, né? Mas eu já teria que... Assim, aqui já tem que começar a calcular já, não tá claro. Porque se eu tomar em E4, acho que eu vou levar alguma coisa muito forte aqui. Por exemplo, o cavalo por E7. Se dama por E7 e dama D5 toca na torre e no cavalo. E se rei por E7 eu acho que é parecido, né? Dama D5. A não ser que tenha algum lance absurdo, tipo cavalo DF6 e tentar prender a dama, mas eu não tô vendo como que prende a dama, né? Ele já tá tomando em A7 aqui. Então, teria esse problema de levar D5 aqui. Por isso eu não joguei B5 agora. Eu percebi que A3 era uma ideia pra evitar o B5 das pretas. Mas em vez disso eu comecei com outro lance útil que foi dama A5. Essa é uma jogada provocativa, né? Eu crio a ameaça de cavalo por E4. E por outro lado, eu tenho a intenção também de forçar ele a fazer algum lance mais comprometedor. Por exemplo, bispo D2 é um jeito natural de responder dama A5. Mas aí eu senti que o bispo ficava pior em D2, né? Então eu já posso, talvez, quem sabe, assim, considerar a dama B6 até, que fica batendo em B2 e D4. Ainda não tô ameaçando tomar em B2, porque ele tem um cavalo A4, mas E por D4 é uma ideia. Ou posso voltar simplesmente pra C7, né? E dizer que o bispo dele tá pior em D2. E a minha dama tá ok em C7. E eu tô ficando pronto pra jogar B5 às vezes e responder D5 com A6 simplesmente, porque agora C6 tá defendido.
Uma outra manobra meio temática, assim, é cavalo D2 nessas posições. Essa era uma possibilidade também. E aí, se é por D4, ele tem um intermediário aqui, cavalo B3, dama C7, cavalo por D4. Ele dá essa volta com o cavalo, mas toma de cavalo em D4. Assim, essas são possibilidades que eu considerei durante a partida, né? Não sei dizer o que é mais preciso, o que é melhor, como eu disse, ainda não analisei profundamente. E também, por outro lado, se ele jogasse B4, eu estaria feliz até. Eu ia voltar a dama para C7. Mas eu acho interessante, porque nessa posição ele já jogou tanto B4 como G4. Então ele se comprometeu nas duas alas. Isso torna mais difícil dele encontrar uma posição segura pro rei lá na frente, né? Bom, mas ele jogou dama D2, que é natural. Faz bastante sentido, porque as brancas podem rocar grande às vezes. Só que agora eu consigo jogar o B5, né? Esse lance, eu já tava pensando nele quando eu joguei dama A5 contra a dama D2. Porque agora eu tô ameaçando o B4 por causa da cravada, né? Tem essa cravada aqui, então ele não consegue tomar em B4 e por isso ele passa a ter alguns problemas com o peão de D3. Com o peão de E4, quer dizer. Nesse momento eu senti que minha posição não devia ser ruim, assim, mas eu não tinha certeza se era boa também. Era uma das primeiras vezes que eu tô jogando aqui a Philidor, né? Então eu não tinha tanta certeza. Ele pensou já por um tempo, né, nesse momento, e jogou o bispo G2. Eu tava esperando mais bispo D3, não sei porquê. Eu imaginava que era mais natural ele jogar bispo D3 pra quem sabe fazer cavalo E2 e cavalo G3 depois. Mesmo que fosse trocar as damas, né? Aí ele consegue deixar o centro bem seguro, organizar as peças e tentar jogar pela vantagem de espaço. Se eu não me engano, depois da partida ele comentou comigo que não gostou muito de D5. Mas eu acho. Ou talvez B4 e D5, pode ser, né? Não tenho certeza agora. É que B4 é cavalo A2, D5. Isso é uma possibilidade. Definitivamente, mas parece confuso. Parece bem confuso, né? As brancas, pra começar, dá pra considerar esse A por B4 aqui ganhando tempo em cima da dama. Esse dama C7, não sei, D por E5, mas eu tenho cavalo por E4. Confuso, né? Também. Tá caindo D5 agora. Confuso. Mas eu esperava isso com a ideia de jogar cavalo E2. Muito provavelmente eu ia continuar com B4. E se ele joga cavalo E2, eu acho que é D5 mesmo, né? Pensando assim. Ou C5 eu tinha minhas dúvidas. C5 também parecia um lance interessante, porque depois eu ponho o bispo em B7 atacando E4. E ele não consegue manter essa tensão, né? Ele tem que tomar aqui. E acho que D por C5 mesmo. Parece interessante. Mas eu tava esperando esse bispo D3. O Fear pensou aqui e jogou bispo G2. Acho que ele me disse também que considerou B4 depois da partida. Mas eu via uma posição mais ou menos assim. Dama C7. E agora, como eu já tô ameaçando um A5 também, eu acho que não adianta muito ele jogar D5 nessa posição. Eu acho que eu tenho A6 mesmo. E parece bem sólido. DC, dama C6 eu tô batendo em E4, né? Agora é muito diferente porque como ele tá com o peão em B, ele pode ter uns problemas na coluna C, tem umas casas fracas. E eu também às vezes tô ameaçando já jogar um A5. E outra que eu considerei pra ele foi A4. Eu também não tinha muita certeza sobre essa posição. Eu não tenho tempo de jogar A6 aqui por causa da cravada na coluna A. Mas eu posso jogar B por A4. E aí eu também não era tão claro pra mim. Acho que ele toma de torre, né? De cavalo tá caindo D4. Mas de modo geral eu sentia que essa posição não deveria ser ruim pra mim. Porque a minha posição parece mais normal. De um modo geral, assim, minhas peças estão desenvolvidas. Não tem nada tão errado na minha posição estrategicamente falando. Do ponto de vista dele, já parece que tem algumas coisas delicadas ali, né? Ele mexeu nas duas alas, ele ainda não rocou e eu tô sempre pronto pra rocar. Não sei. Às vezes, concretamente, não tem nada nisso aqui, né? Pode ser até que o branco tá melhor, mas em termos práticos, assim, posicionais, eu sentia que minha posição não deveria ser ruim. Né? Não faria sentido se fosse ruim. E acho que ele sentiu também isso, que B4 era um pouco comprometedor. Então ele jogou bispo por G2. Agora eu já acho que esse lance, né, a intenção dele é rocar pequeno mesmo. E dessa forma ele vai anular o B4. Se ele tiver tempo de rocar, aí B4 já não vai ser mais uma ameaça porque a torre em A1 fica defendida. Então eu não tenho a cravada na coluna B. Ou seja, assim, talvez eu pudesse jogar algo tipo bispo B7, e aí quando o rock fazer um A6 aqui só pra consolidar, pra não ficar levando D5 e seguir essa posição, né? É interessante, eu acho que... Também não acho que isso aqui deve ser ruim.
pras pretas. Também não acho. Mas eu decidi jogar de um jeito mais ativo, né? Eu senti que era a hora de jogar de um jeito mais concreto já. Então eu fiz B4. Aproveitando que ele não tem A por B4, que a torre tá caindo ali. Então ele jogou cavalo A2, que era um lance que eu esperava. Ele anula a cravada e agora o peão de B4 tá caindo, né? Agora é o meu peão que tá cravado, eu não consigo tomar em A3, nem B3, nem nada, mas eu tenho cavalo por E4. E pareceu interessante isso pra mim, porque eu tô trocando um peão central, um peão de ala, meu, no caso, peão de cavalo, por um peão central, né? Eu achei que isso, no mínimo, deveria ser ok pras pretas. Então ele jogou dama por B4. Aqui vale notar, eu acho que A por B4 não deve ser um lance... Não deve ser uma continuação boa pra ele. Acho que eu tenho mais de um jeito até de jogar isso aqui. Por exemplo, uma continuação simples e bem direta seria cavalo por D2, B por A5, cavalo por F3, bispo F3 e D5. Esse seria, sei lá, o mais sólido, né? Minhas peças estão bem colocadas. Eu acho que eu tenho um bispo A6 ali daqui a pouco, ou torre B8, né? Então, eu tô bem tranquilo aqui. Mas também eu posso só voltar a dama e ganhar um tempo em cima da dama dele. Se dama por D3, se dama D3, D5, assim. Agora eu tô tocando em B4 e... Às vezes tô jogando A5 e bispo A6, eu acho que a minha posição tá ficando muito ativa já, né? Capaz até que as pretas já estejam melhores aqui. Então ele jogou dama por B4. Mas agora eu voltei. Afinal, se eu tomar em B4, eu acho que isso é muito perigoso. Ele tá tomando de cavalo, já tocando em C6 e tem uns problemas aqui nessa diagonal. Então, eu já tô em perigo já. Mas a minha ideia era voltar mesmo a dama. E agora eu tô ameaçando jogar D5, por exemplo, e conseguir um desenvolvimento muito bom, né? Eu já tô pronto pra rocar, na verdade, nessa posição, porque G5 não é perigoso mais, não tá abrindo nada. E eu que tô ficando ativo, então ele jogou D por E5, a dama ataca o cavalo, ou seja, eu tenho que jogar D5. E aqui dama D4. Esse é um momento bem interessante, porque as brancas estão com um peão a mais, né? Nessa sequência eu tive que sacrificar um peão e eu percebi isso. Mas por outro lado, eu tenho algumas compensações interessantes. Eu já tô pronto pra rocar, tanto que eu roquei agora. E ele tá com o cavalo fora de jogo em A2, que vai custar pelo menos um tempo aí pra ele voltar com esse cavalo. Acho que agora as brancas não têm mais chances reais de ataque, né? Porque a minha posição parece muito bem coordenada e não tá fácil dele abrir a ala do rei. E de certa forma eu consigo ver mais vantagens posicionais já na posição das pretas. Eu tenho um cavalo muito bom em E4. E eu tenho esse centro super firme aqui. Se eu conseguir apoiar os peões e começar a avançar eles, eles vão ganhando espaço e vão empurrando as peças pretas para trás. Além disso, o peão de E5 ele não está tão seguramente defendido. Então as brancas também podem ter problemas para manter esse peão, né? Eu percebi que ele podia cair em muitas variantes. Mas aqui eu calculei algumas linhas. Por exemplo... Não, na verdade um problema aqui é o seguinte, eu calculei algumas linhas, mas apesar de tudo isso que eu expliquei, eu ainda tenho um grande problema com esse tipo de posição que eu preciso melhorar, que é o fato de eu pensar ainda de um jeito muito materialista. Então, apesar de eu ver que tinha toda essa compensação, o que acontece quase sempre nesse tipo de situação, nesse tipo de posição, é que a gente acaba focando sempre no material. Então, assim, apesar de eu ver que tenho toda essa compensação, eu não esqueço nunca que eu tô com um peão a menos. Tipo, eu tenho um peão a menos e o cara tá a um lance de trazer o cavalo de volta pro jogo, ele pode rocar a qualquer momento. Então você começa a focar muito nessa parte negativa, o aspecto negativo da posição. Se eu focasse muito mais no aspecto positivo, eu ia ficar bem otimista, porque eu sempre ia pensar, não, eu tenho esse centro forte, eu tenho peças bem desenvolvidas, eu tô prestes a rocar, minha posição é excelente, é uma posição muito boa, eu posso seguir jogando normalmente. Só que quando você foca muito pelo lado materialista, você acaba ficando com essa ansiedade, assim, de ter que recuperar o material, né? Você se sente meio obrigado a recuperar o material, porque você lembra que tá com um peão a menos. E você não quer ficar com um peão a menos e perder a partida porque ficou com um peão a menos. Então tem essa coisa meio contraditória, né? Jogadores que são muito bons, com posições dinâmicas, tipo Dubov, o próprio Carlsen, às vezes, quando ele entra em umas posições de atividade, é porque eles não se importam com o fato de estar com um ou dois, ou às vezes três peões a menos, né? Eles focam muito mais nos aspectos vantajosos da posição. A única desvantagem é ter material a menos, mas você consegue, né, se você procurar, você vai achar várias vantagens. Tipo, eu tenho uma coluna aberta, eu tenho par de bispos, eu tenho uma posição mais bem coordenada, eu tenho mais harmonia entre as peças, tudo isso conta. Mas o problema é que quando você não consegue se desprender muito da noção materialista,
você fica sempre meio pessimista. Por mais que você goste da sua posição, você fica, não, mas eu ainda tô com peão a menos e o cara tá coordenando e tal, e você vai achando várias razões pra não acreditar muito na posição. Então aqui eu joguei rock, né? Eu me convenci assim que, não tô vendo uma forma clara de recuperar o peão logo, então eu vou terminar de me desenvolver e vou passar a bola pra ele. Eu tinha calculado uma sequência assim, bispo C5, e aí dama D3. Esse seria o caminho mais direto se eu quisesse recuperar o peão, por exemplo. Dama D3, cavalo por E5. Só que aí segue cavalo por E5, dama por E5, e aqui as brancas têm uma sequência muito boa, que é bispo toma E4, aí D por E4, dama C3, ele obriga a troca de damas, né, porque tá tocando na dama e no bispo, cavalo por C3, bispo, cavalo, bispo C, dama C3, cavalo C3, bispo E3, F por E3, e a gente tem esse final. Eu recuperei o peão, é verdade, só que a minha estrutura eu achava pior, porque eu tenho um problema aqui com o peão de E4, tem também C6 e A7, então tenho várias ilhas de peão. E geralmente em finais com estrutura inferior, o cavalo com problemas de estrutura, né, o cavalo costuma ser melhor que o bispo. Então eu pensei, bom, isso aqui eu acho que é muito perigoso. Né? Por exemplo, vamos supor que eu jogue F5 agora. Aí eu pensei, tá, ele pode tomar e fazer roque grande, assim. Ou, não sei, torre D1. Mas ele já tem ideias como torre D4, como torre D6. Ele pode às vezes passar esse cavalo pra D4. Ele pode trazer o rei pra G3, pôr um peão em H4, assim, tentar pressionar esse final de várias formas. E o Fier, apesar de ser um jogador de ataque, né, com várias partidas bonitas de ataque, ele também aperta muito bem os finais. Então, eu achei que era um final que ele ia se sentir muito à vontade pra ficar tentando, né? Aí eu pensei, bom, nessa linha não vale a pena, eu recupero o peão, mas eu vou pra um final que só meu adversário vai jogar, que ele vai ter muito mais chances, práticas, pelo menos. Então decidi rocar. E agora ele veio com o cavalo C3, que agora já pode ser mais séria a ideia de bispo C5. Inclusive, eu acho que se ele rocasse agora, eu podia ter umas ideias aqui com bispo A6, que era meio chato, né? Depois bispo C5, aí ele não tem essa casa pra dama. E até no caso, se ele roca direto, eu também pensava em F6 aqui. Também era uma ideia interessante esse F6. Nesse caso, aí eu pretendia jogar meio que sem recuperar o material. Porque se ele toma aqui, bispo toma F6, tá caindo B2, né? E aí eu tenho muita atividade já. Tipo, dama B4 leva torre B8. Então eu vou ficando muito, muito ativo já nessa posição. Mas ele jogou cavalo C3. E aqui foi outro momento que eu calculei um pouco. E joguei C5, que pareceu um lance interessante. Né? Eu vi algumas ideias aqui legais. Mas eu tinha um lance muito bom. Muito, muito bom nessa posição. Quando eu joguei C5, eu calculei algumas complicações, né? Eu calculei o lance da partida, que foi dama D3. E também calculei outras linhas. Por exemplo, cavalo por D5 parece ganhador. Porque ele toca na dama, dá um duplo aqui e o cavalo fica sem defesa. Só que aí eu jogo C por D4. Ele recupera a dama em C7 e aqui D por E3. Tô ficando com peça a mais, então ele tem que tomar em A8. Mas aí vem E por F2. E essa posição eu meio que parei de calcular aqui, mas senti que devia estar ganho. Né? Porque se ele joga rei E2, aqui eu tenho bispo A6. Esse parece muito forte mesmo. Tem cavalo G3 já também, né? E esse cavalo tá com muito cara de que vai acabar ficando preso. Então, eu achava que eu ia recuperar o material fácil aqui, né? Talvez até fosse ganhar a partida com ataque em cima do rei branco. E se ele jogasse dama por D5, aí eu pensei cavalo por C3, BC3. Afinal, se dama por A8, eu vou ter bispo B7, vou acabar prendendo a dama dele. Então BC3, bispo B7, dama D1. E eu considerei duas possibilidades. Uma delas era cavalo por E5 e quando roque, cavalo C4, que parece uma compensação boa para as pretas. Eu tenho peão a menos, mas esse cavalo tá muito firme e eu posso jogar bispo F6, torre D8, torre 8, eu consigo organizar minhas peças muito facilmente aqui. E outra possibilidade seria depois de dama D1, bispo A6. Esse foi um lance que eu achei mais legal ainda, porque aí eu deixo o rei dele preso no centro, tô ameaçando o cavalo por E5 e vou continuar desenvolvendo normal, né? Torre A D8, torre 8. E eu acho que isso é bem perigoso para as brancas mesmo. Mas tinha um lance bem forte, em vez do C5, que eu não considerei de todo, assim, me escapou, que era cavalo de EC5. Esse eu só vi depois da partida, vendo umas análises do computador. Porque a ideia é passar esse cavalo para E6, que é uma casa excelente, né? Eu não considerei tirar o cavalo de E4 e passar ele para E6, porque ele controla várias casas, expulsa a dama e aí fica mais fácil de recuperar em E5. Então, por exemplo, vamos dizer que jogue roque, daí cavalo E6, e agora joga
dama D2 ou dama D1. É mais fácil de jogar aqui, cavalo por E5. Mas eu tenho que tomar cuidado, claro, com umas ideias como F4. F4 pode ser bem perigoso. Como eu disse, não fiz análises profundas com o computador, então não sei direito como que é a avaliação dessas posições, né? De repente o computador fala pra jogar dama por E3 e bispo C5, algo assim. Recupera o material, mas não sei, não tá claro pra mim também. Ou a ideia pode ser simplesmente seguir jogando aqui, sem recuperar o peão em E5. Então pode ser que eu jogo bispo B7, torre AD8, cavalo B6, C5 e começo a avançar a maioria de peões no centro. Essa é uma alternativa muito interessante, é uma linha bem legal, parece promissora também para as pretas, mas passou longe, né, de eu considerar isso na partida. E aí eu acho que entra muito essa noção que eu acabei de falar, de materialismo, assim, né? Porque nessa variante, né, nessa aqui cavalo C5, cavalo E6, bispo B7, as pretas simplesmente seguem jogando. Como se eu não tivesse peão a menos. Eu sigo só jogando, assim, simplesmente explorando os pontos fortes da minha posição. Desenvolvimento, esse centro de peões aqui que pode me dar uma vantagem de espaço muito grande se eu conseguir avançar eles na hora certa. Então, assim, isso seriam os pontos positivos. O único ponto negativo é ter um peão a menos. Mas aí eu deveria ignorar esse ponto, né? E seguir jogando. Mas eu não consegui pensar dessa forma. Eu até nem tenho certeza se é cavalo de E5 aqui ou se é um lance antes. Às vezes até era um lance antes, assim. Cavalo C5 e cavalo E6 já. Mas bom, foi rock, cavalo C3, eu joguei C5, que pra mim era um lance super interessante, né? Pensei que era bem dinâmico, eu já começo a avançar os peões. Ele não pode tomar em D5, que é perigoso pra ele, mas ele jogou dama D3. E aqui eu tomei. E agora o Fier jogou B por C3, ele pensou um tempo aqui também. Eu achei curioso, porque pensei que ele ia jogar de uma forma meio automática, mas ele pensou um pouco e aí jogou B por C3. É interessante. Eu tava esperando dama por C3, mas talvez ele avaliou melhor o perigo dessa posição. Porque eu ia jogar bispo B7, e aí quando rock, posso fazer um lance aqui como torre C8 mesmo, só defendendo a dama, e agora eu tô me preparando pra D4, né? Antes não tinha D4 porque, por exemplo, rock D4, bispo toma D4. E tem essa cravada na coluna C. Então eu teria que tirar a dama aqui, eu teria que jogar ou torre C8, ou não sei, um lance como dama C6, assim, pra ameaçar D4. Esse, inclusive, é bem interessante. Eu ameaço D4 e depois cavalo por E5, né? Com um ataque brutal na diagonal. Mas ele percebeu que era melhor tomar de peão pra controlar o avanço pra D4 e às vezes ele pode jogar C4 também pra tentar quebrar o centro. Foi um momento bem interessante essa decisão dele. Aqui eu joguei bispo B7. E agora ele fez bispo F4, né? Um lance que talvez ele abusou um pouco da sorte aqui. Tipo, ele jogou pra segurar o peão mesmo, né? De E5. Talvez ele achou que dava tempo de fazer isso, porque ele já tá prestes a rocar, mas a verdade é que esse lance é um pouco duvidoso, assim. Poderia deixar ele em apuros. Era mais indicado o rock mesmo, eu acho. E aqui eu faria cavalo por E5, provavelmente. Cavalo toma, dama toma. Com uma posição que eu achava... Bom, no mínimo eu achava que não podia estar pior, né? Não faria sentido. Afinal, eu recuperei o peão, sacrificado e minha estrutura é saudável, eu tô bem desenvolvido, então eu não via grandes problemas aqui. Eu posso jogar um bispo F6 daqui a pouco. Tá tranquilo, né? Mas ele jogou bispo F4. E nesse momento eu tive uma possibilidade muito boa. Um lance que eu passei meio rápido com o computador também, então não analisei super profundo. Mas aqui eu tinha um lance que era muito interessante, parece forte, que é dama C6. Só que isso entra naquela mentalidade de ignorar o material. Eu teria que focar simplesmente em continuar colocando problemas práticos difíceis pra ele resolver e esquecer que eu tô com peão a menos e não tentar recuperar mais em E5. Porque qual é o ponto? Dama C6 prepara bispo A6. E aí é muito interessante, porque ele não vai conseguir rocar e depois eu posso jogar, digamos, torre 8 e F6, abrindo o centro. Então eu consigo abrir a posição e atacar o rei branco. Ele não consegue rocar pequeno por causa do bispo em A6, e rocar grande também parece fora de cogitação porque ele já quebrou a estrutura da ala da dama. Então essa era uma posição muito... Era uma posição chave, bem importante, assim, pras pretas, né? Às vezes essa dama pode passar pra E6 também, pra ficar mais centralizada. Mas assim, eu nem considerei essa ideia, nem passou pela minha cabeça, dama C6. É um lance muito forte, assim, muito... Na prática, com certeza ia colocar muita pressão na posição dele, mas eu nem imaginei. Em vez disso, eu fiz outra jogada que eu pensei que era muito boa, que é bispo F6. Eu ainda, inclusive, me senti meio que um gênio, assim, achando essa jogada, né? Porque eu pensei que, tipo, eu achei que eu já tava quase ficando pior aqui, porque se ele tiver tempo de fazer rock e jogar bispo G3, ele consolida o peão a mais, né? E tem uma posição boa.
Então bispo F6 pareceu super fino pra isso. É um lance jogável. Bispo F6, na verdade, iguala. Não deixa melhor pra mim nem nada. Mas equilibra, só que perde a chance porque eu poderia ter jogado por mais. Poderia ter jogado por vantagem. Então eu coloco essa pressão em E5, aproveito essa cravada aqui, né? E ao mesmo tempo eu já tô também limpando a coluna E. Então eu consigo puxar uma torre pra aumentar a pressão e ele tem que decidir logo se ele vai rocar ou não, né? Eu calculei aqui uma linha que era assim: E por F6, dama por F4, aí agora ele joga F por G7. Torre 8 check, Ré F1. Essa posição, ela parece um pouco arriscada para as brancas, é verdade, mas talvez, assim, com um pouco de otimismo, se ele conseguir dar uma organizada, de repente ele pode jogar até por uma vantagem, assim, né? Digamos, se eu fizesse A5 aqui, que parece bem natural para ameaçar bispo A6 prendendo a dama. Rei G1, bispo A6, dama D2. Não sei, assim, parece interessante pra mim, mas não é tão fácil, eu acho, porque dama por D2, cavalo D2, primeiro, ele já ganha um tempo tocando em D5, e segundo, agora o rei dele tá automaticamente mais seguro, sem damas no tabuleiro, então ele pode até gastar o luxo do tempo de dar uma volta aqui, rei H2, rei G3, ou bispo F3 e rei G2, ele também tem essa possibilidade. E se eu não troco, tipo, poderia voltar aqui, dama D6, vai. Ele já tem também cavalo H4, que era outra manobra perigosa. Porque o cavalo tá chegando em F5 e de repente eu que tô levando um ataque aqui, né, em H6. Então eu tinha calculado o seguinte: depois de F1, eu ia jogar cavalo E5 nessa posição. Porque eu achava muito importante trocar o cavalo dele. Ele não consegue evitar essa troca, né? Por exemplo, se ele joga dama D2, aí eu dou um cheque aqui primeiro, e depois de rei G1, cavalo por F3 é cheque e ganha a dama. Então quando ele joga cavalo por E5, torre por E5 é mais fácil de atacar nesse momento. Porque agora o cavalo não tá mais tampando ali a ala do rei, eu também não tenho que me preocupar com a manobra cavalo H4 e cavalo F5, e eu já tô também trazendo a outra torre. Bom, aí tudo bem. Esse tipo de posição, até eu consigo jogar com peão a menos, né? É só ir trazendo as peças. O peão de G7 vai cair a qualquer momento, mas eu tô até ameaçando coisas mais perigosas nesse momento. Então eu sentia que essa posição dava bastante compensação. Que seria compensação mais do que suficiente pelo peão aqui, e eu com certeza estou jogando pela iniciativa. Mas por outro lado, eu sabia que se ele rocasse, aí eu só recuperava em E5 e devia estar igualado. Ele ainda jogou torre B1 aqui, o Fear colocando uma armadilha meio suja pra mim. E aí eu fiz torre de A8. Depois da partida ele comentou comigo assim que também dava pra tomar em E5 direto, depois de torre B1. Mas é possível tomar em E5, só que tem que estar atento com um detalhe aqui. Depois de bispo toma E5, tem que ser torre de A8. Porque se eu jogo bispo toma E5 direto, aí o golpe que ele tinha preparado era torre por B7, dama por B7, cavalo por E5. Isso não parece um problema, porque tem torre de A8. Só que as brancas jogam F4. E aqui surge o problema. Eu não tenho como jogar F6. Porque se eu jogar F6, eu levo o bispo toma D5. E com isso, as pretas ficam perdidas, né? Perdendo a dama. E também não dá pra eu tentar o mesmo golpe com dama E7 por uma razão parecida. F4, eu não tenho F6 porque bispo D5 é cheque e cai a torre lá em A8. Então ele vai acabar ficando pelo menos com um peão a mais, assim. Mas eu acho que ele vai ficar até com uma vantagem maior, pra falar a verdade. Muito provavelmente. Então, na verdade, eu poderia tomar em E5, mas teria que jogar a torre de A8 primeiro. Eu decidi jogar a torre de A8 direto, simplesmente aumentando a pressão em E5, porque também não vi uma forma dele defender esse peão aqui. E aí foi rock, e agora eu joguei cavalo por E5 mesmo. Aí foi cavalo por E5, bispo E5, bispo E5, torre E5. Acho que foi nesse momento que eu ofereci empate. Ele recusou, jogou dama G3. Tá com a ameaça de torre por B7, né? Se eu não me engano, o computador fala que dá pra jogar torre E8 nessa posição. Mas eu fiquei um pouco receoso de C4, dele aproveitar essa cravada ali em B7. Isso pareceu um pouco chato. Então eu joguei bispo A8 mesmo, puxando o bispo ali pra um lugar mais tranquilo. E ele jogou torre de B E1. Só que nessa posição ele não viu que eu tinha torre E7, né? Aí quando eu joguei torre E7, que sai da cravada e defende a dama, ele trocou em C7 oferecendo empate já. Que eu aceitei porque a posição parece bem... vai acabar secando, né? Na verdade. Tipo, eu calculei uma linha que poderia seguir que era assim: torre por C7. E aí, se torre E5, D4 já direto. Por exemplo, bispo A8, torre A8, CD, CD, torre D1. Bom, se eu quiser meio que matar o jogo, já dá pra tomar aqui, né? Em C2.
Torre por D4, torre C3. E digamos, eu tô atacando 2 peões aqui, mas isso não é tão relevante, assim, porque ele pode jogar torre D7, e aí torre por A3, torre por E7, ameaçando dobrar na sétima, né? Tem que jogar torre F8. Bom, se torre por A7, torre H3, mas se ele fizer um rei G2 primeiro, eu não vou ter como segurar o peão aqui, né? É uma coisa bem comum isso. Por exemplo, eu jogo A5, ele faz torre A7, e agora ele já tá fazendo torre E5 no próximo. Assim, eu não consigo tirar essa torre por causa da pressão em F7. E a partir daí acabar empatando. Então empatou aqui depois de dama por C7 já. Bom, foi uma partida interessante, teve uma abertura diferente, né? Eu fugi da Najdorf, joguei uma Philidor. Foi uma partida bem importante na mesa 1, no momento que só nós dois tínhamos 5,5. Considerei como um bom resultado, porque você tá jogando contra um cara mais forte de pretas, né? E teve... eu acho que eu joguei bem também os momentos críticos, mas faltou ter um pouco mais de fé na minha posição. No dinamismo da posição, né? Eu fiquei ainda muito preso a essa noção materialista, que é uma coisa que eu tenho, que eu preciso melhorar. E se eu tivesse simplesmente esquecido de recuperar o peão e seguir jogando por atividade, por desenvolvimento, minha posição teria sido boa também, né? Então é algo pra ter em mente para as próximas partidas. Mas eu acho que foi interessante assim mesmo, eu acho que eu joguei relativamente bem. Então é isso, pessoal. Primeira partida que eu tô analisando aqui da final contra o Fear na 7ª rodada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir aí o vídeo, de se inscrever no canal se não tiver inscrito, né? Divulga pro pessoal também. E é isso. Valeu por assistir. E a gente continua aí com as análises da final do Brasileiro de 2023. Até a próxima.